Oi, pessoal! Vamos aqui para mais um podcast. E esse podcast aqui eu trouxe uma convidada, é a Carol Anastácio, para a gente falar sobre alguns assuntos, obviamente, relacionados à advocacia, né, ao direito e todas as questões que envolvem o advogado, principalmente aí no quesito aí mindset, tá? Sobre o mindset do advogado. E eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, por isso fica aqui com a gente. Vou aproveitar agora esse momento para já dar um recadinho. Então, quem não se inscreveu aqui no canal, se inscreve já e já aproveita e curte esse vídeo agora, tá? Então, primeiramente, eu vou passar a palavra para a Caroline. Carol, eu peço que tu se apresente, fale um pouquinho de ti aí, para depois a gente começar o nosso bate-papo. Pois bem, gente. Eu me chamo Caroline, sou advogada desde 2015. Também estudava para o concurso do Ministério Público, mas enfim, estou na advocacia já faz, direto faz uns 4 anos, assim. Trabalho especialmente na advocacia criminal, mas também na advocacia civil ligada à advocacia consensual. E é isso. Bom, Carol, eu separei alguns pontos aqui que eu entendo serem bem importantes para a gente conversar, que envolvem especialmente a faculdade e o início da advocacia, que de fato é um grande desafio para os advogados, para o jovem advogado. Eu entendo que o início, né, da nossa carreira, ela traz diversas, não digo nem obstáculos, desafios mesmo, que muitas vezes fica difícil da gente contornar sozinho. Então, pensando nisso, eu separei, como eu falei, alguns pontos aqui. E o primeiro deles, eu quero ver a tua opinião com relação a isso, é se é necessário ou não, se você entende que seja necessário, para o estudante de direito fazer estágio no escritório de advocacia. Se isso vai contribuir para a carreira dele, caso ele opte em advogar. O que tu acha? Então, esse ponto é um ponto bem interessante, porque é uma coisa que quando uma pessoa que eu conheço está fazendo direito, ou enfim, sempre esse questionamento surge, né? Eu falo, cara, uma coisa que eu fiz pouco, que eu me arrependo de não ter feito mais, é estagiar. O estágio é muito importante, porque nós aprendemos várias matérias na faculdade, certo? Mas poucas com profundidade. E sim, a teoria é um pouco diferente da prática. E nós, advogadas, sabemos disso. Então, não só pela essa questão do aprendizado mesmo, mas a questão da familiaridade com a prática da advocacia. Do contrário, a gente sai da faculdade meio perdido. A gente não sabe onde a gente se insere. Então, assim, acho muito importante estagiar, de preferência sei lá, a faculdade dura 5 anos, umas 3 áreas diferentes, entende? Na área criminal, às vezes, eventualmente no fórum, no Tribunal de Justiça, tentar advogar no setor privado e no setor público, pra te ver com que área que tu mais se identifica. Então, nesse ponto, eu acho, é uma questão, assim, primordial, estagie. Seria um conselho que eu dou, que eu fiz pouco, e hoje em dia eu vejo que eu deveria ter feito mais. Não sei se tu, Rafa, também estagiou. Na realidade, assim, eu estagiei quase que durante a minha faculdade toda, mas dentro de fórum. Estagiei com 2 juízes, então, até quando, nesse período que eu estagiei, a minha ideia principal era estudar para um concurso, para magistratura. E depois acabei, quando eu me formei, mudei de ideia, não quis ficar estudando, já quis direto começar a praticar, ganhar dinheiro, enfim, fui para a área da advocacia, mas realmente eu senti muita falta de ter feito um estágio, porque como tu falou, eu saí totalmente crua no que diz respeito a advogar em si. Não sabia fazer uma audiência, não sabia como prospectar um cliente, a forma como abordar um cliente, como que eu chegaria até o juiz para conversar com ele, se fosse necessário um despacho, enfim. Eu tinha só aquela visão mesmo de estágio dentro do gabinete de um juiz, que é muito diferente. É lógico que é muito enriquecedor também, porque eu tinha ali a intimidade com os processos, com aquele meio ali, mas não do outro lado, que seria a advocacia, né? Sim. Então, na minha percepção, é de fato crucial, indispensável mesmo. E eu entendo também que seja, como tu falaste ali, a questão das 3 áreas, importante para que o advogado ele saiba realmente identificar aquilo que mais faz sentido para ele, a área que mais faz sentido. Porque às vezes a gente tem na faculdade ali criminal e se apaixona porque realmente é uma área assim que traz um brilhantismo, só que na prática tu não vai conseguir advogar para aquilo, tu não tem talvez aquelas habilidades tão desenvolvidas, né, para você advogar naquela área. Então eu acho que é extremamente importante para te conseguir decidir se tu vais de fato
advogar ou vai para o outro lado do concurso. E também para definir aí qual que é o melhor nicho para te sedimentar a tua carreira. Sim, então acho que nós concordamos desse ponto. Sim, sem dúvida. Outro ponto aqui, Carol, é com relação à especialização. Se depois de formado tem uma grande necessidade, principalmente atualmente, do cara ir lá e fazer uma pós-graduação, um mestrado, enfim. O que tu pensa sobre isso? Penso o seguinte, eu acho que depende, porque nós temos estudantes com perfis diferentes, né? Vai depender, por exemplo, estagiou, já sabe a área com a qual não, é nessa área que eu quero atuar. Já tem uma experiência ali do estágio, eventualmente tu vai ficar até no escritório que tu estagiou, já tem tu já sabe, tu meio que decidiu, não, vou ficar nessa área. Aí sim eu acho importante sair da faculdade, já pode fazer uma pós, uma especialização, tu já sabe que é essa área que tu vai querer atuar. Do contrário, tu não sabe muito bem em que área, tu recém começou a trabalhar com direito, eventualmente no escritório, mesmo como profissional autônomo. Eu diria que é necessário ter um contato maior com as outras áreas do direito para te saber exatamente na área que tu vai querer atuar. Porque muitas vezes a gente acaba no afã de querer, não, eu quero fazer alguma coisa, quero me mostrar como especialista, a gente acaba fazendo uma pós que a gente não vai usar depois, a gente descobre que a gente gosta de outra área. Sim. Então, assim, eu falo por mim, eu comecei a fazer uma pós em Direito Processual Penal, porque eu achei que é essa área na que eu ia atuar, foi na área que eu estagiei, foi na área que eu tive mais experiência, assim. Mas uma pós que eu tranquei depois, porque eu vi que, pra mim, no atual momento, fazer certificações, e tem tantos cursos maravilhosos atualmente, o teu curso, um bom curso, por exemplo, obrigada. Nós estamos falando disso também. Às vezes não é necessário uma pós. Já passamos dessa fase que é necessário uma pós, entende? Existem muito boas certificações, inclusive certificações internacionais, também pode começar a fazer certificações aqui e depois fazer certificações internacionais. Então depende, se tu tem certeza, beleza, faz uma pós, algo mais aprofundado. Tu não tem certeza, tu tá atuando num direito mais generalista ainda, tu é um civilista, por exemplo, de várias áreas, faz certificações, pequenos cursos. Agora, claro, o estudo é importante, não tem como atuar sem estudar, mas na dúvida, faça certificações e tem tantos cursos bacanas aí, por aí. Eu tenho essa ideia também, porque se a gente pensar naquela advocacia antiga, né, de pessoas antes da gente, talvez os nossos professores, quem foram nossos professores, de fato, você tem um certificado, quanto mais diplomas tinha na parede, isso é o que te dava destaque, o que te dava autoridade. E hoje, com a era digital, a gente sabe que isso, para a questão de autoridade, referência, não é isso que vai fazer a diferença. Então, eu entendo realmente que uma especialização, uma pós, ela é muito bom para te ganhar mais conhecimento, porque a gente sabe que tem um estudo mais aprofundado daquela área que tu já escolheu, como tu disse, não, eu tenho certeza que é essa área que eu vou permanecer, que eu vou seguir o meu caminho. Então, sim, vou fazer uma pós-graduação ali para aprender mais a fundo sobre esse assunto. Porém, de toda forma, existe outros cursos, como tu mencionou, que eles vão te dar talvez muito mais embasamento para uma prática, ou voltado para questões processuais, ou curso somente de recursos de determinada área, que para o advogado, no dia a dia dele, vai ser muito mais usual do que uma pós-graduação. Exatamente, mais assertivo, eu diria até. Exatamente, mais objetivo. E, sem dúvida, a questão da prospecção de clientes, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas que eu acredito que no início, o advogado que recém se formou ali, tá com a OAB, quer advogar sozinho, cara, a primeira coisa que ele tem que fazer é um curso de prospecção de clientes, é estudar sobre isso, nem que seja de forma gratuita. Na internet a gente tem muito material, realmente, né? Mas primeiro, para mim, é esse passo, né? Como prospectar o cliente, porque sem cliente ele não vai conseguir advogar, então não adianta nada, né? Exatamente. A gente sabe também que as pós-graduações também não são tão baratas. Exatamente. É um curso que demora, é um curso que, e às vezes a pessoa sai da faculdade e não tem tanto dinheiro, tem que trabalhar e tal. Então, se for para investir um dinheiro, invista na tua presença digital, coisa que nós vamos falar posteriormente, como tu mesma. Mas tu tocou num ponto bem importante, que é essa questão do alto custo, realmente, de uma pós-graduação, porque elas acabam saindo, dependendo da pós, quase que o valor de uma faculdade. Não tanto, porque é um período um pouco menor, mas também é um custo alto para quem tá começando, né? Exato. Bom, e aí, seguindo, escritório físico. Precisa ou não precisa? Eu vejo muita gente no meu Instagram, às vezes eu abro caixinha de pergunta, Rafaela, eu tô me formando agora, eu preciso de um escritório físico, de um espaço? O que tu entende disso? Bom, esse tema é um tema
interessante, porque foi um tema com o qual, acho que na verdade todo advogado ele sai com essa dúvida da faculdade, né? Então, eu vou contar uma experiência pessoal. Ao sair da faculdade, eu queria também fazer concurso público, eu nunca quis advogar. Mas como eu tinha passado na prova da ordem, eu sempre conto essa história, antes de me graduar, eu pensei, então, talvez eu tenha que advogar. É um meio que ganhar dinheiro, né? Vou ganhar claro, dinheiro, a gente quer, né? A gente quer ganhar dinheiro, sempre é bom. E fiquei 1 ano estudando, quando eu decidi assim, não, tinha um colega que tinha um escritório, e ele precisava de um sócio do espaço físico, só dividir aluguel, dividir conta e tal. Daí eu falei, não, vou tentar. Ele fazia criminal já, ele já tava nichando um pouco mais, mas ele também pegava eventualmente uma coisa ou outra. Eu não tinha experiência nenhuma, tinha estagiado no criminal, tinha estagiado no jurídico da Caixa, mas ainda pouca experiência, assim. Tinha o estudo pro Ministério Público, isso me facilitava ter uma visão geral do direito, assim. Isso ajudava um pouco. Enfim, meti a cara, fui ser sócia dele nesse escritório, mas tinha os gastos, tinha que dividir o aluguel, que não era tão barato, tinha, enfim, vários gastos no começo. Ficou pesado. Uhum. Então, assim, foi uma experiência, legal ter tido essa experiência, mas depois eu percebi que não é necessário. Sim. Inclusive, há escritórios totalmente... a advocacia é totalmente digital. Existem claro. Pessoas que falam sobre isso no Instagram e nas redes sociais e tal. Porque hoje em dia, reunião online, tem aplicativo de reunião. Tu eventualmente quer fazer uma reunião que a pessoa exija a presença pessoal, aluga um lugar, um coworking para fazer a reunião. As pessoas hoje em dia, elas prezam pela facilidade na comunicação. WhatsApp, endereço fiscal também, que tu paga um valor pequeno por mês e você tem. Então, assim, com certeza não é um dinheiro que deve ser gasto caso tu não tenha esse dinheiro para gastar. Tu precisa, não, eu tenho esse dinheiro, eu vou decidir com o que eu vou gastar. Porque geralmente o estudante sai meio quebrado da faculdade e geralmente é meio assim, né? E mesmo que não seja, às vezes é um dinheiro que tu pode investir em outra coisa. Mesmo que tu tenha esse dinheiro para investir nisso, não é necessário. Tu pode investir na presença digital mesmo. Eu acho que o digital hoje é um grande investimento, assim. E nesse aspecto... Na tua imagem também, né? Na tua imagem, na questão de prospecção dos clientes. O que adianta ter um espaço físico que se tu não tem cliente? Exatamente. Demora um pouco. A advocacia é uma profissão que demora para galgar contatos e indicações. Então, não é necessário, na minha visão. Mais uma vez a gente concorda também, eu também entendo que não é necessário. Em que pese eu ter um escritório físico, porque isso já desde o início ali da minha carreira, quando eu fiz a parceria com o meu sócio, já tínhamos, né, isso em mente, ele já tinha o espaço. Acho interessante, ok, mas realmente é totalmente desnecessário, né? Eu vejo ali pelo próprio escritório que cada vez menos eu atendo um cliente ali dentro. Ele acaba sendo assim um espaço que eu já vou com a minha mente voltada para ali, então eu já sei que naquele período ali eu realmente estou focada. Esse ponto é bom. Tô focada no trabalho, porque claro que tem pessoas que em casa conseguem ter o mesmo foco, a mesma concentração e talvez até mais. Eu já tendo um espaço ali, para mim é um pouco melhor nesse quesito aí, porque em casa eu poderia me distrair, vai postergando um pouco, enfim, né? Mas é totalmente desnecessário. Claro que se você quer investir nisso, se você tem, beleza, é muito bonito você ter um local para apresentar. Só que hoje em dia todo mundo quer praticidade. Eu vejo os meus clientes que moram mesmo aqui em Florianópolis, ou aqueles que eu prospecto novos, que moram aqui em Florianópolis, a grande maioria quer fazer reunião por vídeo. Por quê? Porque tu encaixa na tua agenda, na onde tu estiver, no teu intervalo de almoço do trabalho. Tu consegue fazer um call ali comigo. Então, é muito mais prático, realmente. Eu vejo as próprias audiências. São raras. Semana que vem, vou ter uma audiência presencial. Mas esse ano eu não tive nenhuma presencial ainda. E olha que a gente tem um número alto de audiências, né, semanais. E assim, tá lindo isso. Tá ótimo. Então, é um custo que você tem que pesar realmente se isso vai valer a pena para ti ou não. Eu vou ter esse custo aí de no mínimo aí uns 3 mil reais, porque a gente tá falando... Isso aqui em Florianópolis, que existem aluguéis de salas, né, por um valor menor. Mas assim, é no mínimo uns 3 mil reais que tu pode investir em outra coisa, pode investir em você, pode ter o seu momento de lazer, né? Então, eu realmente acho que é totalmente desnecessário. O mundo digital tá aí, a gente tem que aproveitar todos os benefícios que isso nos traz. Rafa, mas tu falou uma coisa que eu acho importante pontuar, que é a seguinte, do ponto de vista... talvez não seja necessário, né? Realmente não é necessário. Mas aí tem uma questão que nós vamos tratar posteriormente, né? Que é a questão de uma habilidade emocional. Porque, como tu falou, a questão da organização, a questão da disciplina. Se tu vai trabalhar home office, tu vai precisar de uma disciplina e tu vai precisar de uma organização. Nem todos possuem. Sim. Então,
Isso aí também, tu vai ter que analisar se tu vai conseguir produzir na tua casa. Porque não adianta, não vou querer gastar, porque realmente não é necessário, e na tua casa tu não consegue produzir. Então, às vezes, é um investimento que tu deve fazer neste ponto. Ou, das duas, uma. Ou tu vai ter que desenvolver essa habilidade. Sim. Coisa que nós vamos falar posteriormente, né? Mas é isso aí mesmo. E até dentro de casa é importante que você tenha um espaço ali que seja pra você trabalhar, não trabalhar da cama. Porque a gente sabe que isso aí você não vai render, tem audiência, não tem como. Olha que eu já vi gente fazendo audiência dentro do carro, tudo. Não dá. Independente de ter um espaço físico externo, é necessário ter um espaço separado para o trabalho em casa. Isso eu concordo plenamente. A audiência continua sendo um local solene. Eu entendo dessa forma. Sim. O pessoal meio que perde a mão, eu acho, nessas audiências. É engraçado. Na praia. Quase isso. Esses dias foi até engraçado. Uma testemunha tava com o celular aqui com o fone. Ele tava num ambiente que me parecia assim um bar, um ambiente nada a ver. E ele ficava olhando pra TV o tempo todo. E a juíza perguntou, testemunha, tô falando com você. Futebol, tava assistindo futebol aqui. Enfim, só um adendo aqui, mas queria contar porque achei engraçado. E vamos lá, continuando, parcerias. Né? O que tu entende disso? É válido? Principalmente financeiramente, porque ninguém vai fazer só para ter mais trabalho, enfim, só porque também do coleguinha, né? Vamos falar aqui de dinheiro, se parceria é rentável para o advogado, principalmente aí para o jovem advogado ou não. Sim, nós fazemos as nossas parcerias, né? A gente sabe quanto é importante isso. Pois bem, também outro tema muito interessante, foi bem interessante pontuar isso, porque foi uma coisa que acredito que eu tenha falhado no início da faculdade, quando saí da faculdade. E acredito que muitos advogados fazem isso. Que como a gente sai inseguro, muitos não sabendo em que área exatamente vão atuar, a gente não sabe como funciona a prospecção, a gente fica inseguro até de falar sobre qualquer caso, fazer uma análise, fazer uma consultoria, é muito difícil. Não tem nenhum conhecimento da matéria também. Não tem nenhum conhecimento da matéria. Então, eu acho assim, inicialmente, é uma coisa que a gente vai falar posteriormente, mas a gente precisa ser conhecido como advogado pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Essas pessoas vão ser talvez as pessoas que vão nos chamar inicialmente. Dito isso, divórcio, ações de família, ações indenizatórias. Geralmente são ações com as quais o advogado começa. Ação indenizatória é o clássico. Básico, indenizatória é o clássico, porque indenizatória é indenizatória. É uma matéria de responsabilidade, é uma matéria fácil. É mais tranquila. Tem bastante jurisprudência. Tem muita matéria também que tá sendo veiculada aí na internet, tudo que a gente sabe, né? Mas vamos partir do princípio que tu já tem uma presença, as pessoas te conhecem como advogado, tu já investiu um pouco no digital, no teu Instagram, e tu capta um cliente tributário, por exemplo. Uma área que tu não tem conhecimento nenhum, é um conhecimento muito técnico, uma coisa previdenciária, um conhecimento muito específico, e tu não se sente apto a fazer, tecnicamente, a lidar com aquela ação. Uma dica é procurar parceiros, pessoas que talvez eventualmente tu tenha estudado, ou amigos, pessoas que tu sabe que tem a expertise naquela matéria. E aí tu vai desenvolver isso com a pessoa que te procurar, com a demanda, enfim. E diz, não, eu não faço, mas eu tenho uma pessoa com a qual eu atuo nessa área. Já te explico, tu já tem uma parceria com essa pessoa, mesmo que tu não tenha. Mas que a pessoa que tu vislumbra isso. Pra te ligar uma credibilidade também aquela outra pessoa. Exatamente, é uma pessoa maravilhosa, ela tem conhecimento total dessa área. E tu faz uma parceria com aquela pessoa. Eventualmente, não, eu não tenho conhecimento nenhum, não quero atuar nesse processo. Vai ganhar um percentual, que a gente trabalha de forma de percentual, não quero atuar. Não, beleza, eu tenho um conhecimento, quero atuar junto contigo até pra aprender. Um percentual diferente. Sim. Então, eu acho muito importante ter essa visão empreendedora, eu diria. Isso eu aprendi com um advogado com o qual eu trabalhei, Dr. Douglas Stoffela, que ele era criminalista, sempre foi criminalista, mas ele havia aberto um escritório, eu trabalhava com ele nesse escritório, e eu via que ele pegava várias áreas, e depois passava para pessoas com as quais ele tinha confiança, tinha parceria. Então, a visão é não deixar o dinheiro na mesa, entende? Nunca deixar o dinheiro da mesa. Sim. Já ter uma resposta pronta pra esses casos. Tipo, beleza, a pessoa pode me chamar de várias áreas, o que eu vou falar? Não, tem uma pessoa que eu faço parceria. Eventualmente, tu não tem essa pessoa e tu pode procurar. Mas tu vai encontrar. Não é difícil fazer isso. Além de não deixar o dinheiro na mesa, que obviamente é uma das coisas que mais interessa pra gente, mas também o fato de tu conseguir atender todas as expectativas do cliente. Isso. Porque isso vai fazer com que esse cliente te fidelize. Qualquer demanda voltada para o jurídico, para o judiciário, ele vai te procurar. Ele vai procurar a doutora Caroline, porque ele sabe que a doutora Caroline vai resolver. Ainda que não seja ela, né, especificamente para aquele processo, ela vai estar junto.
E realmente parcerias, como tu comentou ali, nós fazemos, eu faço com vários advogados. As áreas que eu não atuo, porque não tem como a gente abraçar tudo. É lógico que uma coisa ou outra, a esfera civil, como tu mencionou também, indenizatória, é uma área mais simples, tu pode ter dentro do teu escritório, ainda que tu não se posicione no online com essa área, mas tu no offline pode fazer. Agora tem outras que são específicas, são técnicas. Então, realmente, não tem como. A partir do momento que eu queira fazer um pouco de tudo, eu não vou me aprofundar em nada, eu não vou ser especialista, ainda que eu tenha uma pós-graduação, ainda que eu tenha esse título, eu não vou ter o conhecimento suficiente para dar o melhor trabalho para o meu cliente, para o problema dele. Então, é importante a gente fazer as parcerias, porque além de otimizar o tempo que tu tem, para o teu tempo servir para te melhorar o teu serviço que tu vai entregar, aquele serviço que é de fato onde tu atua, sim, e para te ganhar dinheiro. Não deixar, não tem por que tu dizer não pro teu cliente ou para quem te procurou. Como tu falou, não tem a parceria, eu vou encontrar. Né? É tão simples, a gente procura colegas de faculdade, advogado, acaba conhecendo advogado. Sim. Né? Nas próprias redes sociais, enfim, às vezes em um evento jurídico, em uma palestra que tu vai, tem inúmeros lugares aí pra gente fazer essas parcerias e todo mundo ganhar um pouco, é o famoso ganha-ganha, todo mundo fica feliz, né? Então, concordo também, é muito importante. E aí eu tinha separado aqui pra gente falar sobre presença digital, mas eu acho que a gente vai entrar primeiro na questão do mindset pro advogado, porque isso depois a presença digital ela vai estar um pouquinho ali no meio, enfim, daí a gente pode finalizar falando sobre isso, que também é um assunto que traz bastante bate-papo aqui. Então tá. Carol, eu vejo que os advogados, se a gente traçar meio que um perfil, fazer uma anamnese, assim, os advogados, eles seguem mais ou menos uma mesma linha de mindset, eu diria, de algumas habilidades que me arrisco a dizer que são necessárias, são indispensáveis para uma boa atuação do advogado. Sim. Claro que como em qualquer profissão, tem de tudo que é jeito, né? Mas quando a gente fala daquele cara que é muito bom naquilo que ele faz, eu, Rafaela, entendo que tem algumas habilidades que o advogado, algumas características que ele tem que ter. Então, quero ver contigo se tu concorda com isso, se tu entende o que tu acha que o advogado sempre tem que ter, sei lá, uma habilidade de comunicação, uma habilidade, enfim, né? O que tu entende que o advogado, para ele ser o cara, ele tem que ter? Então, Rafa, eu venho pensando muito sobre isso, inclusive, e eu chamo isso de habilidade, uma habilidade emocional, na verdade. É chamada habilidade emocional, Sim. né? E a advocacia, como tu falou, para se destacar na advocacia, para te se sentir bem fazendo o que tu faz e para te entregar um bom trabalho, necessariamente tem qualidades, como tu mesmo falou, que são qualidades indispensáveis. Pois bem, nós estamos falando de um advogado, ele lida com problemas. Já de cara lidar com problemas não é uma coisa que as pessoas, no geral, gostam de fazer, mas o advogado tem que gostar de fazer. Resolver, trazer soluções. Para isso, e para trazer uma boa resposta para o cliente, para conseguir lidar com a demanda, ele vai ter que saber gerir as emoções. E nesse ponto, como que se gere as emoções? Controle de ansiedade. Muito importante controlar a ansiedade, porque do contrário, tu vai lidar com problemas sem saber gerir tuas emoções, tu vai trazer um malefício pra si. Sim, um problema pra ti, né? Mais um problema pra ti. Exatamente. Tu vai ficar tenso, tu vai ficar nervoso. Eventualmente, isso vai atrapalhar até tuas relações pessoais. Então, eu falo porque eu tenho uma ansiedade, assim... Uma ansiedade, tem um nível de ansiedade. Então, pra mim, sempre foi muito importante fazer essa gerência. Ou seja, meditação, uma coisa muito importante. Manter teu sistema nervoso central tranquilo, que tu sabe que tu vai lidar com problemas, que vão exigir um equilíbrio. Um autocontrole, né? Um autocontrole, como tu mesmo exatamente, um autocontrole. Então, a meditação ajuda muito nisso. Outra característica importante é a disciplina. Muito importante, eu vejo nas redes sociais, tu é extremamente disciplinado com tudo, tu consegue trabalhar, tu consegue estudar, tu consegue ir pra academia, e é isso, eu também vou indo nesse ritmo assim. Tu tá assim também. Tô nesse ritmo também. O que a gente vê é isso. Exato, não, treino, realmente, uma pessoa que tem uma ansiedade, um nível de estresse, assim, atividade física. Sem dúvida. É essencial. E eu vi, por exemplo, advogados com os quais eu trabalhei, que eram brilhantes na profissão, assim, só que a saúde indo pro ralo. Saúde mental não existia mais, né? Não existia mais. O cara trabalhava de madrugada, fazendo habeas corpus e tudo mais, engordando, e acaba
Então, não é legal ir para esse caminho. Então, eu acho que desde o início é importante ter isso. É necessário ter essas habilidades. Se você não tem elas e se é muito dificultoso você desenvolvê-las, talvez você esteja na profissão errada. Nós temos que pontuar isso também. Sim. Agora, não, nem toda profissão é pra todo mundo. Nem toda profissão é pra todo mundo. Não é simplesmente, eu tenho vontade de ser cantora. Exato. Mas assim... Se eu cantar aqui, todo mundo sai correndo, não tem como. Exato. Eu tenho que ter essa consciência também e utilizar aquilo que eu tenho de melhor. Isso é no geral, né? A gente Sim. pode mudar de ideia. Eventualmente a gente se gradua e a gente não quer trabalhar com aquilo. Claro. Não tem nada a ver comigo. Isso vai exigir de mim uma energia que eu não tô disposta a entregar, entende? A me fazer mal. Então, acho que desde o início é importante ter esse mindset de cuidar da sua saúde mental. Isso inclui atividade física, que regula vários hormônios cerebrais, serotonina, dopamina. Isso vão ser hormônios anti-estresse. A profissão de advocacia é uma profissão estressante. Então, tu vai ter que equilibrar, trazendo pra tua vida coisas desestressantes. Atividade física, a meditação, ter uma alimentação controlada. Isso também é muito importante, porque a advocacia autônoma, a gente não tem muita hora. A gente não tem hora pra atender cliente. Cliente chamou... Como tu falou, às vezes trabalha em casa, tá ali, tá beliscando um negocinho, né? Exatamente. E não tem hora pra refeição. Às vezes come pouco, às vezes come demais. Então, ter horário, ter uma certa disciplina com relação a isso. Tentar se alimentar saudável, porque alimento é tudo, né? Alimento é energia. Sim, sem isso dúvida. Vai interferir totalmente na questão dos hormônios também, a questão do estresse. Então, eu acho que é necessário algumas habilidades emocionais, seria como tu falou, a gestão do autocontrole, o equilíbrio, a disciplina, a organização. E uma coisa importante também, saber dar limites e dizer não. Porque às vezes nós ficamos refém. A gente sabe, o cliente, ele não tem hora para chamar, ele fica agoniado, ele quer saber a respeito do processo e tudo mais. E a gente tem que saber dar limites. Às vezes a gente não consegue dar esses limites. Eu talvez tenha um pouco de falha nesse ponto, que é bom, talvez, eventualmente, ter até um WhatsApp diferenciado para atender esse cliente. E, tipo, é desse horário. Se não for emergencial, não vai ser respondido. Se não for uma questão, por exemplo, na minha área criminal, é um flagrante para atender. Beleza, é uma coisa. Agora, quer saber do processo? Não, tu vai esperar até amanhã. É natural que seja assim, entende? Pra nossa saúde emocional. Então, acho que é importante, desde o início, a gente ter essa preocupação de construir esse mindset ligado às questões emocionais, assim. Eu acho bem interessante. Primeiro, assim... eu diria que dessas habilidades que eu também entendo que o advogado tem que ter, e elas se estendem para outras profissões também. Só que a nossa profissão é realmente uma profissão estressante. Não adianta a gente ficar na utopia de dizer que a advocacia é linda, porque não é. A gente lida com o problema dos outros. O que acontece? O cara tem lá um problema, ele vai transferir aquele problema, deixar sob minha responsabilidade. Esse é o meu trabalho, trazer soluções e resolver aquele problema. Então, obviamente, se eu não conseguir separar, eu vou acabar trazendo mais um para mim, internalizando isso e, como tu mencionou, outras doenças que vão vir junto, tudo, né? Então, tem que fazer essa separação e é claro que se você já consegue gerir um pouco isso, você vai desenvolvendo aos poucos, melhorando essas habilidades dentro do seu dia a dia. Uma das coisas que eu concordo também com relação à disciplina, a rotina, isso a gente consegue muito através do treino. Exato. Não só o treino em exercício físico, mas o treino em si, treino de tudo, né? Não, eu vou treinar que eu vou acordar todos os dias às 8 da manhã, eu vou trabalhar das 9 até meio-dia, enfim, depois eu vou ter um tempo de descanso, eu vou descansar naquele período. E aí, com relação aos clientes, achei muito interessante, porque isso é um grande desafio para todos nós também. Inicialmente, a gente dá o nosso WhatsApp pessoal, porque é mais prático. Eu até hoje tenho alguns clientes que têm o meu WhatsApp pessoal. E de um tempo pra cá, foi do início do ano passado, não faz muito não. Eu criei um WhatsApp Business, né? Aqui dentro do meu celular, com outro número, que é do escritório. Ou seja, meu WhatsApp profissional. Então, os clientes que eu venho prospectando desde já, só passo aquele WhatsApp. E os meus, eu tenho encaminhado uma mensagem de vez em quando eles vêm falar, tem a equipe do nosso escritório agora para lhe atender, então qualquer dúvida pode, para lá, se precisar pode me chamar aqui, mas lá eles atendem de forma mais rápida, tem sempre alguém para te responder. Para educar eles também, que tem um horário. Porque no meu caso, lá no escritório, a gente abrange a esfera civil, alguma coisa de família, e eu, especificamente, no direito do trabalho. Direito do trabalho não tem nenhuma emergência. Que não tem nada que eu possa fazer no processo dele no sábado, no domingo ou na madrugada. Então, é o horário comercial
que eu vou conversar com ele. Sim. Né? Eu tenho outros clientes, não tem isso de... Eu lembro que antes chegava a me dar até uma crise de pânico quase, quando eu olhava meu WhatsApp, aquelas notificações 10 da noite, eu pensava, meu Deus, eu preciso responder o cliente, porque, gente, agora não. Mesmo quando era meu WhatsApp pessoal, falou comigo no sábado, falou comigo no domingo, eu não respondo, é lógico. Aí vem a questão do teu bom senso. Se é um cliente que, eu sei que ele não faz isso corriqueiramente, ele realmente deve estar ali naquele momento com uma preocupação muito grande. É um momento que eu tô em casa, eu tô tranquila, eu posso responder, aquilo também não vai se estender, né, de a gente acabar conversando ali por muito tempo. Eu respondo, mas caso contrário, isso eu já consegui respeitar em mim, impor esses limites mesmo, só que eu te confesso que é bem difícil. Essa transição de você ter aquela ansiedade de responder ali na hora por motivos que você nem sabe. Uhum. Porque racionalmente eu entendo que pro trabalhista não tem problema, ele não vai deixar de ser meu cliente por isso, porque as pessoas têm que entender que todo mundo tem o seu momento de lazer, o seu momento de descanso. Mas internamente a gente não consegue lidar tão bem com isso, né? Então, pra mim, isso já é superado. Agora eu só tô migrando os meus clientes pro outro WhatsApp. Eu ainda tô superando essa questão. Eu confesso que eu tô superando. Mas já com essa visão, é exatamente essa visão. É o que eu procuro atingir nos próximos dias. É libertador, Carol. E eu te digo mais. Tendo em vista que a tua área é criminal, então tem algumas demandas que realmente vão ser de plantão, eu sugiro ter um número só pra plantão. Né? Então, aquele número ele realmente vai ficar 24 horas ali pra outras demandas. Sim, eu gostaria de fazer uma pontuação nesse ponto que eu mencionei. A minha área de atuação, e é que é bom falar um pouco sobre isso, já entra a questão do mindset também. A minha área de atuação, como eu trabalhei nessa área, como eu estagiei nessa área, eu tive uma boa experiência, uma boa oportunidade na área criminal, sim. Porém, agora, o que eu estou procurando fazer? Como eu já estava falando de qualidades e tudo mais, eu acredito que eu tenho uma qualidade que seria essa qualidade da empatia. Isso é uma qualidade também, sim, que é necessária para algumas áreas do direito. Como eu vi que eu tinha essa qualidade, ou seja, aproveitar as próprias qualidades. Então, eu tenho essa qualidade, eu sou ascendente Libra, então a facilidade de ponderar e tudo mais. Eu pensei o seguinte, essa é uma área de atuação também que hoje em dia está em expansão. Tem a advocacia extrajudicial, claro, também. Mas eu estou procurando desenvolver isso na minha carreira como um todo. Na área civil, eu trabalho de uma forma consensual, ou seja, tem que ter um mindset voltada para o consensual. Isso já é um diferencial dentro da advocacia também. Ou seja, eu estou atuando de uma forma especializada, eu tenho área criminal. Hoje em dia eu procuro atuar na área criminal com parceiros, porque eu estou voltando para essa outra área da advocacia. Na verdade, é uma área abrangente, abrange todas as áreas, tanto trabalhista quanto empresarial, enfim, mas exige um mindset específico, que seria um mindset consensual, ou seja, de conciliador mesmo, mediador, de mediador que pode se dar em várias áreas. Então, é algo que eu estou desenvolvendo, eu já acho que é algo que eu tenho natural, mas também é necessário estudo também. A gente precisa de técnicas para conseguir atuar dessa forma consensual. É a forma que eu venho atuando, é o que eu procuro desenvolver. E é uma boa área também para as pessoas que talvez percebam que tem essa facilidade de compor, de solucionar conflitos. Eu acho que é muito interessante isso, porque posso estar errada, mas eu acredito que não tem muitos profissionais que eles se especializem só nisso. Exatamente. Profissionais que eu digo enquanto advogados. Porque, lógico, tem os mediadores, mas não vejo. A primeira pessoa que eu vejo realmente que tá indo para esse caminho. E acho que é ótimo, porque muita gente quer evitar conflitos. Eu vejo que muitas pessoas deixam de entrar com ação judicial justamente porque é muito problema, eu não quero esse estresse, eu não quero isso. Então, se tem alguém ali que vai poder mediar isso, trazendo com que seja todo o processo ali, que não vai ser todo o trâmite processual, mas enfim, com que aquele conflito ele seja solucionado de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, eu entendo que isso não tem como não ter sucesso nisso, tanto para ti quanto para todo mundo. Exatamente. Tu atua na área trabalhista, há a conciliação, né? Hoje em dia, com as alterações legislativas, apesar de não ser a minha área específica, há essa possibilidade maior de conciliação entre as partes. Provavelmente é algo que tu procura fazer de alguma forma, sempre a procura de fazer esse consenso entre as partes. Há a conciliação judicial também, mas aí a minha visão é uma proposta um pouco diferente. Como tu falou, é uma coisa especializada na solução de conflitos. Para isso existem estratégias, é uma coisa bem especializada mesmo. Mas ainda que o advogado não queira se especializar nessa área, é muito importante eu acho, para uma vida mais pacífica, o advogado sempre ter em mente essa questão. Isso pode ser solucionado na via extrajudicial. Porque a verdade é o seguinte, o processo demora
um bom tempo. Sim. Nós, advogados, não gostamos de atuar com processos longos. Pra gente, isso é uma visão que o advogado acho que deveria ter, que se há a possibilidade de resolver de forma conciliatória, de forma consensual, todo mundo ganha. Entende? Sim, é mais rápido, é menos rápido. trabalho, é menos custoso para o cliente também, porque às vezes durante aquele período do processo, se ele está buscando ali um ganho econômico, alguma coisa, ele não vai ter durante o período. Enfim, tem processos que se estendem aí por 10 anos, né, gente? É muita coisa, tanto para o advogado quanto para quem está envolvido. E às vezes, especialmente em causas cíveis, inventários, por exemplo. Inventário. A gente está falando de relações mal resolvidas. Sim. São amores mal resolvidos, eu diria. Porque a relação, e às vezes é uma vingança, é algo que tem um componente ali que não é jurídico. Claro. E se o advogado tem essa percepção, ele consegue solucionar esse conflito muito mais rápido. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma merchan, porque no curso, que agora vai abrir dia 31, estarão abertas as vagas para a nova turma, eu tenho um módulo que eu falo justamente sobre técnicas de negociação na Justiça do Trabalho. Não, perfeito. Porque na Justiça do Trabalho é muito comum a gente realizar acordos na primeira audiência. É necessário o ajuizamento da ação? Mas a gente consegue realizar um acordo que seja muito rentável financeiramente, tanto para o cliente, né, que é o principal interessado, mas para o advogado também. E quando a gente ajuiza uma ação na Justiça do Trabalho, ela normalmente leva em média, no máximo, 2 a 3 meses para ser marcada, para ser designada, né? Para já ter a data, desculpa. Então, você pensa, você vai entrar com a ação daqui 3 meses... Pode ser que você já esteja com seus honorários no bolso. Aí vão ter uns que vão dizer, mas no acordo a gente tem que ceder um pouco, vai receber menos. Vai, mas e o tempo que tu vai ficar trabalhando nesse processo? Será que vai valer a pena o a mais, né, sem contar o risco? Porque se a gente for discutir a questão do mérito, vai depender de prova, vai depender de inúmeros fatores. Então, assim, será que não vale a pena? Óbvio, não é para fazer um acordo. Lá eu ensino também como você precificar um acordo, fazer os cálculos para que seja um acordo rentável, mas eu não estou falando aqui de um processo que tem uma expectativa de ganho aí de 100 mil, você vai fazer um acordo de 5. Não é isso. Vamos chegar no meio termo para que fique bom para o advogado, para o cliente e para a empresa. A empresa muitas vezes também não quer se incomodar, não quer levar aquilo adiante, ela sabe que ela tem um risco muito grande ali, né? A depender das provas que já foram juntadas, enfim. Então, eu ensino isso também, é uma área que eu gosto, porque eu tenho... eu gosto também de negociar, assim, de fazer aqui. É que a negociação no âmbito trabalhista não é bem como a tua. A tua eu entendo que tu faz mais uma pacificação entre as partes. Seria isso? Não, na verdade não. A advocacia consensual, no sentido genérico, abrangente, ela inclui estratégias. Seria a mediação, a conciliação e também a negociação. A negociação é uma das estratégias da advocacia consensual. Ou seja, tu já tá aplicando na tua advocacia, na tua área trabalhista, uma advocacia consensual. Eu nem sabia. A negociação é um dos métodos de conciliação, de conciliação não, porque é uma palavra muito específica, de resolução consensual de conflitos. Uma das estratégias de conflito seria a negociação também. Existem cursos só de negociação, como tu tá falando, tu já tem um módulo no teu curso. Incrível isso, até agora eu fiquei interessada também, porque é muito importante sobre isso. Essa é a construção de um mindset diferenciado. Sim. Que eu acharia importante todos os advogados terem, que é esse mindset consensual mesmo, que já está sendo aplicado na tua advocacia. E eu vejo que assim, e isso eu desenvolvi na prática mesmo. Confesso que assim, realmente não me aprofundei nisso, mas a prática me trouxe essa habilidade pelo fato de que a gente vê que muitas empresas às vezes chegam com um valor muito abaixo ali do que a gente quer para acordo e com a utilização de alguns gatilhos, até vamos utilizar esse termo aí, de alguns termos persuasivos, você vai conseguindo com que eles aumentem o valor, enfim, falando um pouco ali do mérito, entrando um pouco naquela questão, né? E muitas vezes isso dá certo e a gente consegue fazer um acordo aí que todo mundo sai feliz. É claro que nesse aspecto a empresa é a que menos sai feliz, mas eu e o meu cliente saímos, então é o que importa. Sim, é importante pontuar também nesse sentido que uma advocacia consensual, ela não é imparcial como as pessoas pensam. Às vezes as pessoas têm uma visão tipo tua, porque tu vai ser pacificador, é a pessoa que abraça a árvore. Assim, não, eu quero pacificar, não. eu tenho uma estratégia, vou ter uma estratégia para solucionar para que o meu cliente seja resolvida aquela solução. Talvez ele tenha que abrir um pouco mão, porque tem a questão dos riscos também de eventualmente uma ação judicial, mas eu sempre vou ser parcial, ou seja, eu vou visar o desejo do meu cliente. Do teu cliente? Sim. Eu não vou abrir tanta mão. É sempre uma visão parcial, assim. Claro. Assim como a tua também. A gente tem uma visão de
que as partes entrem em consenso. Porque, na verdade, é uma decisão dos clientes. Se a gente pode decidir levar aquela, tentar resolver de uma forma, se o cliente fala, não quero, doutora. Não quer. Sim, então, não quer. Não pode obrigar o cliente a aceitar. Como assim? Muitas vezes eu chego pro meu cliente e posso falar, olha, o teu processo, com todo o teu probatório que a gente tem, vale muito mais. Né? O risco, a gente tem o risco, mas a gente tem uma expectativa muito boa. Não, doutora, mas eu tô precisando desse dinheiro agora. Mesmo que o valor do acordo seja bem ínfimo. Pô, é do cliente, é o cliente quem escolhe, né? Isso a gente não tem como realmente ultrapassar isso. Sim. A decisão é dele, né? Mas é interessante isso que tu falou da questão de que tu não é uma pacificadora, porque eu até no início, quando tu comentaste da tua advocacia como consensual, tu estás por um lado. Não Sim. é que você vai ser uma mediadora ali das duas partes. Elas não te contratam para você mediar aquela situação. Uma pessoa te contrata. Muito importante isso também tu pontuar, porque aí é uma questão. Aí porque a gente é necessário um podcast só para essa questão. Sim. Porque aí é um problema conceitual aqui. Na mediação é feito de uma forma. Na conciliação, o conciliador tem um outro papel. Na negociação, ele pode ter diversos papéis. Acontece de as partes decidirem, inclusive às vezes previamente um contrato, não, nós vamos resolver inicialmente através de um mediador. E daí ele vai ser. Aí tu tá meio que imparcial nesse caso, né? Exatamente. Numa negociação, talvez essa parcialidade seja mais evidenciada. Numa conciliação, o conciliador pode dar dicas, enfim. Justamente. Então, tem diferenças a depender de cada estratégia. No fim de tudo, eu posso ser considerada uma pacificadora. É uma visão pacificadora porque se resolve conflitos. Sim. De uma forma mais rápida. Ou seja, mais rápida e menos desgastante. Resolvido um conflito, a pessoa não. Pacificou, a gente trouxe né? paz, a gente pacificou. Então, em termos gerais, a gente vai estar com esse mindset, nós vamos estar sempre sendo pacificadoras. Perfeito, Carol. Bem interessante isso. E eu não sei se tu queres colocar mais alguma coisa a respeito de mindset. Não, eu acho que tá tranquilo. A gente falou bastante coisa, né? A questão da nossa rotina, de atividade física. A inteligência emocional. Eu quero falar uma coisa assim, porque quando a gente fala de mindset, ali a gente trouxe a habilidade de autocontrole, de comunicação, enfim, disciplina, rotina. E eu acho que é muito interessante isso para o advogado ele conseguir lidar com aquelas adversidades que acontecem muitas vezes em audiência, em sustentação oral. Eu vejo que sustentação oral mesmo é algo que muitos advogados não fazem. Não faço porque não é tão necessário. Enfim, não é necessário sim. É o último momento ali que tu tens a palavra no processo, né? Então, eu entendo que seja necessário, na maioria dos casos. Sim. Mas muitos advogados correm disso porque, tem vergonha ali, de fato é um ato mais solene, né? Quer ver quando era presencial, tu tem que colocar meu Deus. A beca. A beca, né? Eu ia falar correto e, enfim. Vai colocar a beca, enfim. E daí alguns meio que fogem, tem uma certa insegurança. E nas audiências, normalmente mais em audiência de instrução, a gente vê que podem acontecer algumas situações que vão deixar o advogado um pouquinho desestabilizado ou que vão tentar desestabilizar o advogado da outra parte pode tentar te desestabilizar. O magistrado, existem magistrados que eles têm um perfil muito mais radical no momento ali de conversar com os advogados, tudo. Então, eu entendo que seja muito necessário o advogado desenvolver um autocontrole, assim, né, de forma muito forte para que ele consiga chegar numa situação dessas e manter a plenitude, manter a calma e resolver. Porque ele tem que ver que o cliente dele vai estar com ele. Imagina, ele vai passar mais insegurança para o cliente dele. Eu acho que a questão, o pano de fundo aí sempre é insegurança, né? É insegurança. Eu sofri isso no início da advocacia. Então, uma dica que eu acho que hoje em dia eu vejo que é uma coisa a se desenvolver, quando a gente sente a insegurança é o pano de fundo para uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Então, se preparar. É muito importante a preparação. Tu vai preparar o máximo possível e depois lá tu vai... Aí flui. Aí flui. E depois tu vai aprendendo. A inteligência emocional é uma coisa que também se aprende vivendo aquilo. Depois tu já vai estar acostumado com as pancadas. Já vai estar preparado para aquilo. Sim, depois é habitual. Depois é habitual. Se não tiver isso, tu vai achar estranho e tu vai conseguir lidar melhor com isso. Então, É preparação, né? É preparação. Eu sempre falo que a insegurança, na maioria dos casos, ela tá atrelada à falta de conhecimento. Né? Você desconhecer alguma coisa. Exatamente. Bem pontuado. Então, vamos lá. Olha, e aqui por último que eu deixei, que é a cereja do bolo realmente, né? Falar de prospecção de clientes aí. É a grande dor do advogado, né? Porque a gente precisa de cliente. A concorrência é grande, eu diria nem concorrência, mas o alto número de advogados. Porque quando a gente fala de concorrência, a gente tem que falar de alguém que entregue o trabalho com o mesmo valor que o seu. Né? Não valor econômico, mas valor de trabalho mesmo.
Então, mas enfim, tem um número de advogados aí enorme, eu não lembro mais agora quantos milhões que tem, mas ano passado eu tinha visto, é um número realmente que choca, nós somos um dos países com mais advogados no mundo. E aí, como que faz para prospectar clientes? Como que a gente faz para se destacar? Né? As redes sociais, elas estariam aí sendo necessárias para isso? São indispensáveis ou não? Qual que é a tua opinião sobre isso? Ou o que tu faz para prospectar os teus clientes? Enfim. Eu acho assim, importante começar a traçar um paralelo com a advocacia antiga, que não havia as redes sociais, né? Essa possibilidade das redes sociais. Ou tu trabalhava já no escritório, um familiar, também teu pai era advogado, tu pega a clientela dele, ou tu na advocacia autônoma, né? Tu sai da faculdade, uma advocacia autônoma, já tem uma pessoa que te conhece, do contrário, a advocacia vai ser boca a boca. E indicação. Então, antigamente eu pensava assim, a advocacia pra realmente chegar num patamar bacana, a advocacia autônoma demora uns 5 anos, que as pessoas vão falando, te indicando e tal. Pra te fazer um nome, né? Pra te fazer um nome, assim. Hoje em dia não é mais necessário esses 5 anos, com toda certeza não, através do mecanismo do digital, assim. Então, a prospecção... Aí, claro, existem vários elementos, né? Que é o elemento sorte, o elemento tu conhecer alguém, mas isso vai se dar, ou tu tem alguém já conhecido da tua família, ou tu vai conhecer alguém que vai te dar uma boa oportunidade e tu fazendo um bom trabalho, essa pessoa vai te indicando. Então, isso é uma regra na advocacia. Indicação. Sim, isso sempre, né? Esse tipo de prospecção, ela sempre vai existir. Sempre vai existir. Agora, como já não existe mais... Com certeza não existe mais aquela advocacia que tu passava na frente. Eu vou entrar nesse escritório de advocacia. Vou entregar meu cartão. Isso, né? eu fiz bastante. O advogado, né? Fiz vou entregar muito cartão no início da faculdade. Eu tenho um bolo de cartão lá que eu não entreguei, no caso. Então, essa advocacia eu acho que é ultrapassada, na verdade. Inclusive, eu trabalhei no escritório de um advogado e... ele alugou uma sala muito bacana, num lugar aqui de Florianópolis e tal, queria fazer mais áreas. Ele falou assim, Carol, não vale a pena, não entra ninguém aqui. Vou fazer um escritório, uma casa bacana. Muitos advogados estão fazendo isso hoje em dia, que é perto do lado da sua casa, às vezes fazer um espaço pro seu escritório, na sua própria casa. Porque... Enfim, hoje em dia as pessoas não passam assim, entrar em cartãozinho. É que essa questão da casa, o que é? Antigamente a gente falava, né, escritório térreo. Porque aí alguém passava na rua, viu uma placa, não, tô precisando de um advogado, vou entrar aqui. Isso. Não tem isso. Não. Hoje em dia as pessoas não contratam por isso. Não. Elas querem o cara que é especializado, o cara que elas consultaram lá na rede social e viram, pô, não, ele entende sobre esse assunto, né? Eu entendo que a rede social hoje em dia é uma vitrine. Exatamente. Então, assim, em vez de... Entramos na questão do aluguel, quem gastar com aluguel, tu vai gastar com tráfego pago. Sim, fazer uma rede social ali, uma rede social conteúdo, bacana, né? se mostrar como advogado. Todo mundo tem que te ver como advogado. É como uma regra. Teu familiar, teus amigos têm que te ver como advogados. É uma coisa que comecei a fazer inicialmente, desde o ano passado. Fiz pouco, recomendaria fazer mais. Tu já vem fazendo há um bom tempo, né, Rafa? E então, assim, as pessoas vão te ver como... Ai, cara, aquela pessoa que vive postando, ela é advogada, vou chamar ela. A pessoa vai te ver como advogada. Então, a prospecção, eu acho que, com certeza, atualmente, seria via rede social. Google, anúncio, enfim, investir nessa área. Isso aí vai te dar um site, um bom site, um digital, bom conteúdo, bons vídeos que demonstram as tuas habilidades. Então, a prospecção, eu acho que... A habitual, que seria por indicação, e a via digital mesmo. Eu também entendo, na realidade, assim, parcerias, que não deixa de ser também uma prospecção, né? Verdade. O teu parceiro vai te encaminhar algum cliente, as indicações, o remarketing, que eu chamo, que é aquele teu cliente que volta para ti, né? A fidelização de clientes, na realidade, e a prospecção de clientes pelo digital. Não tem jeito. A internet aí eu vi hoje de manhã, eu abri ali, vendo no site do governo federal, tem um número que é 90% dos brasileiros já tem internet em casa. Já estão com a internet. Então, pensa, 90% das pessoas do Brasil estão na internet. Qual que vai ser o outro meio que eu vou conseguir alcançar um número tão grande, né, de potenciais clientes, enfim, de possíveis clientes para minha advocacia do que não na internet? Só que aí eu chamo a atenção também para o aspecto do teu posicionamento na internet. Porque, claro, tem inúmeras possibilidades ali, clientes para todos os tipos de advocacia, para todas as áreas, mas você precisa se posicionar. Porque hoje o cara não vai olhar ali o teu espaço físico. Ele vai olhar quem é a Caroline. Como que ela se posiciona nas redes sociais? Como que ela fala sobre aquele determinado assunto? Será que ela tem... É a rede de pesquisa.
A gente sabe que uma grande empresa, não só grande empresa, empresas hoje em dia, vai contratar alguém, vai dar uma olhada ali nas redes sociais. Né? Então, eu acho que isso é importante, a gente ter uma visibilidade como advogado, como tu mesma disse. A minha família e todas as pessoas, elas precisam lembrar que eu sou advogada. E para isso, você precisa se posicionar desde o início como advogada. Né? Não adianta você ter uma rede social ali, às vezes até com bastante engajamento, tudo, mas que você não utiliza ela para sua profissão. Ou que ela é totalmente contraditória até com a imagem que você quer passar advogando, né? Enquanto profissional, na realidade. Eu fiz isso recente quando eu voltei às minhas redes sociais bastante para a questão profissional, fazer... É legal, depois tu pode mais falar sobre isso, Rafa, porque eu já tenho uma experiência maior nessa área, de misturar ou não o perfil pessoal. Eu já tenho falado isso, né, em outros momentos. Mas como é importante esse posicionamento, claro, tu vai mostrar um pouco do que tu é, necessário. A pessoa quer ver isso, do que tu é, uma naturalidade, o que tu é. A pessoa que vai resolver o problema dela. A pessoa quer saber, quer sentir a tua vibe, assim, né? Fica mais humano. Fica mais humano. Mas eu fiz um perfil que eu só tenho pessoas bem próximas, tem 100 pessoas lá, que daí eu posso postar questões diversas que eu quero postar, questões que meus clientes não necessariamente têm que saber. Então são questões pessoais minhas que não vem ao caso. Então é importante essa humanização, como tu falou, mas também sempre reforçar que tu é advogado. Tu é um advogado que tem uma vida, eu acho. Um advogado que tem uma vida, não Sim, tu não é aquele advogado que tá muito distante, né? O cliente, ele quer essa aproximação. Então, para isso, ele precisa saber ter algum contato pessoal contigo. Isso, exatamente. Eu vi esse teu outro perfil, sigo, né, inclusive. E é bem bacana mesmo essa ideia, porque daí tu tem uma liberdade maior naquela tua rede social, né? E na outra, como tu falou, tu mostra o teu dia a dia, um pouco da tua vida mesmo, de quem é a Caroline, mas ela é voltada principalmente pra questão profissional. Exatamente, sim. Porque a gente tem que ter essa cautela, né? E quando a gente fala de prospectar clientes pela internet, outro ponto também que é importante é que tu pensa, se um cliente lá do Rio de Janeiro, né, me encontra ali, vou contratar a Rafaela. O que ele tem de concreto pra saber quem que é a Rafaela? Vai ser o que eu apresento para ele na internet, porque ele não vai me conhecer, talvez ele faça uma reunião comigo só, muitas vezes é só uma reunião, vai ser ali por vídeo. Então, para te conquistar a confiança do cliente, é muito importante que você esteja bem posicionado na internet. A não ser que você não queira prospectar clientes na internet, enfim. Eu vejo advogados que às vezes são de cidades muito pequenas, mais interior, que daí já tem realmente ali, todo mundo se conhece, todo mundo... Então, beleza. De qualquer forma, eu entendo que todo mundo deveria se posicionar na internet. Mas, para quem tem essa vontade, para quem já está, realmente tem que ter muito cuidado com a imagem que você passa. Sobre essa questão de posicionamento, eu até fiz umas anotações aqui, um assunto que eu pensei em falar, porque é um momento no qual eu estou nessa transição. Como tu falou, a gente tem que se posicionar como advogado. Geralmente as pessoas, eu vejo os profissionais de marketing falando, já vi tu falando também, é importante de nichar, né? De mostrar como especializado numa área. Isso é realmente para o advogado autônomo, que quer atuar só, que quer ser... É importante esse nicho. Eu tô fazendo uma migração, no caso, que é para ser vista como escritório de advocacia, porque eu já tenho uns parceiros específicos com os quais eu gosto de trabalhar. Eu tenho uma área de expertise, que seria o direito criminal, porém, também estou me especializando nessa área, fazendo minhas certificações nessa área do direito consensual e tudo mais. Então, até por isso eu mudei o meu perfil um pouco, porque eu já não quero mais ser vista como advogada só autônoma, eu quero ser vista como um escritório de advocacia, como sendo uma pessoa... A chefe ali, a diretora, a presidente do escritório de advocacia ali. Então, isso tem meio diferencial. Se tu quer ser tu quer seguir uma carreira autônoma ou tu quer ter um escritório de advocacia. Sim. Então, isso também é importante que tenha essas duas diferenças, né? O bom de tu traçar esse perfil aí de escritório de advocacia, ainda que ele leve teu nome e tudo, é porque não vai ficar atrelado a Caroline. Ou seja, o cliente que chegar até vocês, ele pode ser atendido por outra pessoa, tudo, e ele não vai se sentir, não, eu quero falar com a Caroline. Isso te dá, a longo prazo, uma possibilidade de tu, né, agora eu vou dar uma desacelerada. Exatamente. Eu quero ficar um pouco mais em stand-by, meu escritório, ele já caminha sozinho, eu tenho outras pessoas ali, né, e não fica atrelado ao teu nome. Aquela coisa de o cliente dizer, não, eu só quero ser atendido pra doutora Caroline. Sim. Isso é bem interessante. Como há hoje a possibilidade de fazer, não sociedade, mas parcerias mesmo, às vezes não é necessário, às vezes não é necessário ter pessoas trabalhando pra ti necessariamente, CLT, enfim. Sim. Tu faz parcerias, tu já tem, por exemplo, eu trabalham juntos. Tu faz trabalhista, eu já sei que tu faz trabalhista, nós vamos fazer juntas, eu vou passar pra ti, eu não tenho expertise nessa área, entendeu? Então, tu pode prospectar o cliente, isso é importante, trabalhar comunicação e tudo mais, mas no fim, tu vai atuar com parceria com outra pessoa, então tu pode prospectar de várias áreas enquanto escritório,
porém depois é uma visão empreendedora mesmo da advocacia. Sim. A gente até ia comentar sobre isso, né, Carol? Isso aí é extremamente importante, eu já ia até finalizar aqui, mas vamos falar rapidinho sobre essa questão empreendedora, porque quando a gente está falando assim, se eu for advogar como CLT dentro de um escritório, beleza, eu não vou precisar prospectar clientes, muitas vezes eu vou ser aquele advogado só audiencista, que eu vou só fazer audiência, eu vou ser aquele advogado que só peticiona, enfim, vou estar ali, né, fazendo aquilo todos os dias e beleza, tem gente que tem um perfil para isso, que prefere, tá tudo certo. Agora, enquanto eu quiser me tornar advogado, enquanto eu estiver atuando como advogado autônomo ou como sociedade de advogado, mas eu sendo a dona de escritório, né, ou fazendo parcerias, enfim, eu preciso ter uma mentalidade de empreendedora. Por quê? Porque quando eu tô falando que eu tenho meu escritório de advocacia ou que eu, Rafaela, sou uma advogada autônoma, eu tenho uma empresa nas minhas mãos. Eu vou precisar vender o meu serviço. Advogado não gosta dessa palavra, mas nós somos vendedores do nosso serviço, da prestação do nosso serviço, da hora do nosso serviço. Então, assim, eu preciso saber de marketing, eu preciso saber de vendas, porque o cliente, não basta ele chegar até a mim pela rede social. Eu tenho que saber fechar aquela... Eu tenho que saber fechar o contrato. Sim. Porque se eu não tiver o contrato, eu não tenho cliente. Então, eu preciso realmente desenvolver essas técnicas, eu vou precisar saber gerir o meu negócio. A questão do dinheiro, porque não adianta, eu chego lá, eu ganho uns honorários agora de 10, 20 mil, vou gastar tudo, vou torrar, tá aí os próximos meses, entendeu? A não ser que tu tenhas um... planejamento financeiro. Exato, um fluxo de caixa, que tu tenha clientes fixos ali, beleza, mas eu tô pensando naquela hipótese mesmo, o advogado começou, ele tem um cliente aqui, daqui 2 meses ele vai ter outro, enfim. Então, assim, tu tem que ter toda essa mentalidade de um empreendedor mesmo, que é uma empresa. É o teu negócio ali que depende de ti e inicialmente vai depender de ti para fazer tudo, para fazer todas as áreas do teu negócio. Exatamente. Então vai exigir conhecimento, sim, como tu falou, na área de marketing, na área de prospecção de clientes, na área de vendas também, como fechar vendas, porque acontece isso, já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu contigo, e aconteceu as pessoas te chamarem e tal, e ali faltou uma habilidade. Faltou alguma coisa para fechar o contrato. Alguma coisa para fechar. Às vezes demorou muito para responder e tem essa questão. Eu tenho uma irmã que trabalha com isso, então ela, não, tu tem que responder nos primeiros 30 minutos. Sim, isso é uma questão muito importante para fazer. Então, pelo menos o primeiro contato com o cliente. Contato, e isso aí é uma coisa bem pontual que a gente tem que aprender. Então, existem essas técnicas. E como tu falou, na questão de ter um escritório, a questão do planejamento e administração do escritório mesmo. E daí tu tem que também desenvolver esse conhecimento. E até tu, quanto autônoma, né? Se a tua única fonte de renda são os teus honorários ali, ainda que tu não tenha um espaço físico que tu vai ter aquele custo, tu tem o teu custo contigo. Exato. Então tem que ter um planejamento. E a advocacia oscila, a gente não sabe quando a gente vai conseguir cliente ou não. Então o planejamento financeiro é realmente importante e estou vendo nos últimos tempos o quanto isso é importante. Nós somos mulheres, a gente gosta de gastar um pouco mais, gastarmos bonitas, gastar com os procedimentos estéticos, mas não dá, tem que planejar. Tem que planejar. O financeiro. E tem que trabalhar cada vez mais, porque assim, eu digo que cada vez o meu bom gosto, ele aflora mais. Isso. Bom, mas, Carol, acho que foi super interessante tudo que a gente falou, super enriquecedor, né? O tempo passou assim voando, foi tão gostoso, eu já quero marcar o próximo aqui, sair daqui com data marcada. Então, primeiramente, obrigada, né, por ter vindo aqui, por aceitar esse convite, essa conversa. E eu quero deixar aberto agora para te dar um recadinho, falar as tuas redes sociais, enfim, falar o que tu quiser aí pra gente se despedir. Então tá, vamos lá. Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu acredito que a Rafa vai deixar o link das redes sociais aqui no vídeo, né, no meu Instagram, que atualmente eu venho postando bastante coisa, como eu falei, da questão profissional, da advocacia consensual, desse mindset consensual. Então eu faço bastante vídeos, enfim. Tem meu canal no YouTube também, que eu fiz recente. Talvez, acredito que esse seja o primeiro vídeo, que talvez algumas partes vão pra lá. A Rafa também vai botar o link ali. E é isso. Quem me seguir lá vai conseguir entender o que eu venho fazendo e acredito que vai gostar. Que bom, Carol. Então, gente, valeu aí, né? Já quero agradecer aí pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Lembrar mais uma vez pra se inscrever aqui no canal se não tiver inscrito, porque eu tô sempre colocando conteúdo novo. E pra me seguir, né? Curtir esse vídeo. E pra me seguir no Instagram também, @RafaelaFurma. Vai ficar todos os links que a gente mencionou aqui, tanto meus quanto os da Carol, aqui na descrição do vídeo.
Mas aproveita, me segue, eu também trago bastante conteúdo gratuito para vocês, tanto voltado para o direito dos empregados, dos trabalhadores, quanto voltado para o jovem advogado. Esse aqui é um dos conteúdos para jovem advogado, para jovem advocacia. Recadinho para vocês, gente, que é para todo mundo estar presente no dia 30 de março, às 20 horas, aqui no meu canal do YouTube, onde eu vou estar apresentando para vocês uma aula 100% online, 100% gratuita também. Basta se inscrever aqui. E nessa aula eu vou trazer para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre prospecção de clientes, sobre marketing digital e fechamento de contratos. Então, você que acabou de se formar em direito, é jovem advogado ou já está na advocacia, mas está um pouco insatisfeito com os seus rendimentos aí, vai nessa aula que eu tenho certeza que vai te enriquecer muito e vai trazer muito conteúdo para você já começar desde já prospectando clientes, tendo aí fechamento de muitos contratos e ganhando dinheiro na advocacia, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.